Não deixe que nada venha distrair o teu povo, nem tampouco nada venha me distrair para me tirar do teu espírito e da tua presença. Que cada palavra que eu falar seja da sua vontade, e que aquelas que não forem da sua vontade, movidas pela minha vontade, Senhor, não permita que saiam da minha boca. Por isso te suplico, fale com teu povo, oriente o teu povo, fale ao coração de cada um. É isso que eu te suplico, no nome de Jesus, amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só que coisa interessante, né? Os discípulos, para impressionar o Senhor Jesus, levaram ele para o templo e falaram: olha, Senhor, olha aqui, olha o templo aqui, olha aqui. O que eles não sabiam é que Jesus viu o templo muito antes deles. Quem inspirou para construir aquele templo, deu as medidas, foi ele, foi o próprio Jesus. Agora, o interessante é isso, é que eles estavam assim, preocupados, para mostrar: olha aqui, Senhor, olha aqui, aquela visão carnal, para impressionar. Mas Jesus, ele olhou com a visão espiritual. Ele falou: olha, não vedes tudo isto? Em verdade, verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, eles estavam num espírito e Jesus estava em outro espírito. Sabe quando você fala para uma pessoa uma coisa e ela está pensando em outra coisa? Os discípulos entusiasmados ali, com aquela visão do momento: olha o templo, olha a maravilha, tentando mostrar a grandeza, a maravilha do templo. E Jesus pensando no fim do mundo, Jesus pensando na destruição, Jesus estava pensando naquilo que estava por vir. Está entendendo? Olha a diferença daquele que tem a visão carnal e aquele que tem a visão espiritual. O que tem a visão carnal, ele só pensa no agora, ele olha para o agora, ele se preocupa com agora. Mas aquele que tem a visão espiritual, ela olha lá na frente, naquilo que está prestes a acontecer. A preocupação dela é com o céu. A preocupação dela é lá na frente, é com a eternidade. Que diferença, gente, que diferença entre Jesus e os discípulos. Que diferença de visão. Enquanto ele estava ali olhando, entusiasmado, Jesus estava olhando aonde? Lá na frente, estava preocupado para aquilo que há de acontecer. Ele falou assim: ó, estão vendo tudo isso aqui, ó, pois eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai acabar. A beleza desse mundo, a glória desse mundo, a fama, enfim, vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. Para quem você tem vivido? Olha como, veja como tem que ser a nossa visão. Qual deve ser a nossa visão? Aquele que é espiritual, os seus pensamentos são sempre espirituais. Ele está conectado, sabe com o quê? Com a vida eterna. E diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Olha só, olha o que ele fala. Olha que coisa interessante aqui. Jesus tinha acabado de falar para ele: olha, isso aqui não vai ficar nada, vai ser tudo destruído. E aí os discípulos perguntando: quando é que isso vai acontecer? Quando é que será? Quando será que essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá no céu para que a gente possa ver? Peraí, está quase, está prestes a acontecer. Aí Jesus fala assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Presta atenção. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vigie para que você não seja enganado. Ouça com atenção. Vigie para que você não seja enganado. Hoje o diabo está saindo ao mundo enganando, iludindo, distraindo pessoas com mensagens que não levam ninguém ao arrependimento. Hoje eu tenho visto que ultimamente, pessoal, os pastores viraram mais coaching do que pastores. Falam mais de mensagens motivacionais do que mensagens de arrependimento. Hoje os pastores viraram palestrantes motivacionais, porque o que dá multidão. As mensagens são mais de coaching do que propriamente de salvação. A mensagem que você mais ouve é essa: ó, você vai arrebentar, você pode, você consegue, você isso. Mas as pessoas se esquecem que precisam se arrepender, que tudo isso um dia passa, um dia acaba. Então não se engane. Não se engane. Amém, pessoal? Não se engane. Na segunda-feira a gente motiva você para partir para cima, mas na quarta-feira a gente para tudo. A gente te mostra o quanto você precisa de arrependimento. Na segunda eu posso até te ensinar a conquistar. Quando chega a quarta-feira eu falo para você: tudo isso uma hora vai acabar. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Amém, pessoal? Hein? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Ó, muitos virão em nome de Jesus. Hoje tem até igreja dos homossexuais, dizendo: oh, Deus não te julga. Deus não te julga. Deus não vai julgar a sua sexualidade. Deus entende, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém. Pelo amor de Deus, que tipo de Bíblia eles estão lendo? Já ouvi pastores pregando: uma vez salvo, salvo para sempre. O quê? A salvação é todo dia. Amém? A salvação é todo dia, é todo dia. No livro de Ezequiel fala que se o justo, se o ímpio, se a pessoa andou errando a vida toda e no último dia da sua vida se arrepender, ela é salvo. Mas se o justo durante a vida toda ela foi justo, no último dia ela falhar, ela perde a sua salvação. Por isso é que a gente tem que permanecer. Então não se enganem com essas falsas doutrinas. Cuidado com aqueles que vêm em nome de Jesus. Nem todos os que vêm em nome de Jesus, que vêm com palavras de Jesus, veja-se na palavra arrependimento. E ele continua aqui: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Presta atenção nesse detalhe. Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Pessoal, desde que eu me conheço como gente, eu senti a guerra na minha pele. Desde o momento que eu comecei a ter consciência, eu senti a guerra. Com 5 anos eu tomei um tiro, fruto da guerra. 5 anos.
Eu tomei tiro no braço com 5 anos. Eu sempre ouvi sobre guerra, é 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 guerra. E Jesus fala: não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Do que mais se fala nesses dias? Principalmente essa semana. Quando você abre televisão, o que você ouve? Guerra. Peraí, qual é a diferença dessa guerra de hoje com as outras guerras que passaram? Qual a diferença? Por que essa guerra, ela soa mais como um sinal do fim do tempo e não o final? Porque, presta atenção, o fim do mundo, eu vou falar muito isso nas próximas semanas, mas o fim do mundo tem o início, o meio e o fim. Presta atenção, tem o começo do fim, o meio do fim e o fim do fim. E acredite, se você quiser, mas nós já estamos aonde? No fim. Quando Jesus fala aqui, era o início do fim. Nós já passamos no meio do fim. Agora estamos aonde, gente? No fim. Ou seja, ele já está à porta. Essa guerra aqui que nós estamos vivendo hoje, ela é diferente. Mas onde é que isso está acontecendo? Ela está vindo do norte. O poder do norte. Isso está lá. Quando você chegar na sua casa, você pode até abrir a Bíblia. Eu só não quero que você abra agora para não distrair o que a gente vai ler. A gente ainda vai continuar aqui no Mateus 24, mas lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Pessoal, as maiores armas, as maiores bombas, as maiores armas nucleares, sabe estão aonde? Na Rússia. E ele já mandou colocar tudo em prontidão. Ele já ordenou o Estado-Maior, o ministro da Defesa e o Estado-Maior, para colocar tudo em prontidão. Bombas nucleares, gente. Para destruir o Rio de Janeiro só precisa de uma. Para acabar com tudo. Só uma que caiu na Hiroshima, até hoje ainda sente-se o efeito dela. E aquela que caiu na Hiroshima é pequena, subdesenvolvida. Hoje está bem desenvolvido. E fala desse poder da destruição que vem do norte. Por incrível que pareça, os homens não conseguem se entender. Você vê que tem alguma coisa errada, gente. Era só conversar. Puxa, vocês não pensam no que vocês vão perder? Olha a economia se afunilando. Não querem saber. Se essa guerra começasse em outros lugares, nem tanto. Mas só que essa guerra, pessoal, ela começou lá no norte. Jeremias 4:6 diz assim: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. São profecias. Eu trago da onde? Do norte, o quê? O mal e uma grande destruição. É por isso que essa guerra, tudo indica que essa guerra é uma guerra profética, não é uma guerra qualquer. Essa é uma guerra profética. E olha, não adianta você ver essa coisa de longe. É lá, são ucranianos. Isso pode arrebentar no mundo inteiro. Então, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Tem pessoas que estão ouvindo, só ouvindo, mas tem pessoas que estão vivendo. Ouvindo, e tem aqueles que estão vivendo. Diz assim:
porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes, peste, terremotos em vários lugares. Essas coisas não estão acontecendo, né? Não está tendo fome, não está tendo peste, sim ou não? Vocês já viram como é que as coisas estão acontecendo? Foi ontem, poxa. É pandemia, 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 pandemia. Aí a pandemia tentando afrouxar agora é o que, gente? É a guerra. Essa guerra está afetando tudo. Você não tem ideia do estrago que não vai ter na Europa se essa guerra não acabar. Você sabia que a energia da Europa depende da Rússia? Muitos países vão parar, muitas indústrias vão parar se essa guerra não acabar. Estão vindo concessões econômicas, só que essas sanções, sabe quem vai sofrer mais? A própria Europa, porque a Europa depende, em muitas coisas depende da própria Rússia. Se você vê, a Alemanha está tentando se segurar, a Alemanha não quer entrar na confusão, a Alemanha está aí, porque ela sabe que se fechar as portas para a Rússia, não vai ter indústria na Alemanha que vai trabalhar. Vão ficar sem gás, vão ficar sem energia. Olha o caos que isso vai trazer. A guerra, normalmente onde há guerra, há o quê? A fome. Onde há guerra, a fome. Onde há guerra, a peste. Eu que o diga, eu sei disso. Por exemplo, na Ucrânia, nesse momento, cadê os hospitais? Você acha que tem um hospital lá funcionando? Tem não. Todo mundo, abandonaram tudo, estão se refugiando lá no... Como é que chama? No metrô. Onde eles estão se refugiando. E olha que eles só estão se defendendo. E se eles começarem a atacar também a Rússia? Então, aí haverá fomes. Nesses últimos 50 anos, teve mais terremoto do que a vida toda, desde a criação do mundo. É o mundo indo para onde, gente? Caminhando para o fim. Vai prestando atenção isso aqui, tá? O próprio Jesus falando, ele falando, diz assim: mas todas as coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Presta atenção. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ei, quando ele fala muitos se escandalizarão, esse escândalo é escândalo de quê? De corrupção lá fora? Vem cá, o escândalo de corrupção lá fora, isso te atinge, te escandaliza? Não são esses escândalos que ele fala. De que tipo de escândalo Jesus está falando? Jesus está falando de escândalo dentro da igreja dele. Jesus está falando de escândalo no nosso meio. Escândalos no nosso meio. Gente, os escândalos não é lá fora não. Esses escândalos que Jesus está falando é dentro da igreja. Dentro da igreja. O diabo está investindo para que haja escândalos. Escândalos sempre houve. E sempre haverá escândalo. Cuidado para você guardar o seu coração. É por isso que eu sempre falei para vocês: olha para quem? Hein? Na Igreja Universal, logo que você entra, qual é a letra que você vê? Jesus Cristo é o C, não é o Bispo Augusto, não. Não olhe para mim, eu posso te decepcionar, porque eu sou ser humano. Não faça de mim o seu espelho. A primeira pregação que eu fiz aqui quando eu cheguei aqui nessa igreja, quem lembra? Não faça de homem nenhum o seu espelho. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus.
Ó, os escândalos vão vir. Pessoal, os escândalos, eles já vem há muito tempo. Na época de Jesus teve escândalo. Quem diria que o próprio discípulo iria traí-lo, iria vendê-lo? Isso é um escândalo. O próprio discípulo vendeu o seu mestre. O discípulo vendeu o mestre como escravo. 30 moedas de prata, preço de um escravo. E de lá para cá, os escândalos só foram vindo. Não pararam não. Não pararam não. Amém, pessoal? Os escândalos estão sempre acontecendo no nosso meio, na Igreja Universal. Tem escândalo, gente. Tem escândalo. É por isso que você não pode olhar para homem. Ei, quando eu falo não olhar para homem, é você apoiar a sua fé no homem. Não apoie a sua fé no homem. Se apoie em Jesus. Faça de Jesus o seu espelho, o seu modelo. Se até hoje a gente está de pé, é porque cada dia mais a gente fica olhando para Ele. Todo dia, 18 horas, o meu telefone toca, o alarme do meu telefone toca. Todo dia, quando bate 18 horas, o alarme do meu telefone toca. Sabe para quê? Eu coloquei um propósito. Falei, meu Deus, todo dia, quando esse alarme tocar, eu vou me lembrar que eu só estou vivo graças a Ti. Para eu me lembrar, primeiro, para eu me lembrar, eu estou vivo graças ao Senhor. Obrigado. Segundo, para eu me lembrar de onde o Senhor me tirou, para que eu não venha esquecer quem era eu. Terceiro, que eu possa refletir e pensar, ainda estou na presença dEle? Senhor, ainda estou na Tua presença? São 3 coisas que eu quero carregar todos os dias da minha vida. Quando dá para orar, eu vou orar. Quando não dá, estou até conversando com as pessoas, mas a minha mente vai louco. Senhor, eu só estou vivo graças a Ti. Obrigado. Não me deixe esquecer de onde eu vim. Aí eu começo a pensar quem eu era, de onde o Senhor me tirou. Depois fico pensando, eu ainda estou na presença dEle? Não será que eu estou me desviando? Me guarda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Por quê? Por que que o Senhor fez isso? Porque eu não quero perder a minha salvação. Eu também sou um alvo. Agora repara, tudo isso que eu falei são sinais. Esses são os sinais de fora. E o que mais acontece? A gente fica atento aos sinais de fora, mas a gente nunca fica atento aos sinais de dentro. Logo que rebentou guerra, peraí, é fim do mundo, isso aqui são sinais de fim do mundo. Tem terremoto, isso aqui são sinais de fim do mundo. Acontece alguma, peraí, isso aqui são sinais de fim do mundo. A gente sabe diferenciar isso, mas será que você sabe diferenciar os sinais de dentro de você? Existem sinais internos, sinais de que você está perdendo a sua alma, sinais de que você está perdendo a sua salvação, sinais de que você está virando as costas para Deus, sinais de que você está vendendo Jesus, sinais de que você está abandonando a sua fé, e talvez você não atenta. Você sabe ver sinais de fora, mas às vezes você não fica atento aos sinais de dentro. Fica atento aos sinais de dentro, para que um dia você não seja um escândalo. Será que você é a mesma pessoa, depois que você ouviu que a pessoa que você mais admirava na fé caiu? Você continua sendo a mesma pessoa? Está aqui, muitos se escandalizarão. Você está ouvindo? Muitos se escandalizarão. Desses muitos, será que não é você também? Será que quando você ouviu que a pessoa que você mais admirava, a pessoa talvez com quem você se converteu, quando você ouviu que ela caiu, será que você continuou? Ou só o corpo ficou na igreja, o seu eu já não é mais o mesmo? O diabo faz questão de trazer conversa para o seu ouvido para escandalizar você.
Cuidado, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer, olha aqui, olha esse vídeo aqui, olha esse vídeo aqui. É isso que vai roubar a salvação de muita gente. Bota aqui, muitos se escandalizarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão preste atenção, primeiro ele fala, muitos se escandalizarão, e fala, e surgirão muitos falsos profetas. Por causa dos escândalos, as pessoas correrão nos braços dos falsos profetas e serão enganados. Por isso ele coloca em sequência, ele fala em sequência, porque uma coisa tem a ver com... Tinha muita gente que estava na fé. Por causa de alguma coisa que aconteceu com um bispo, com um pastor, saiu. Ele fala que muitos vão se escandalizar. Depois fala, muitos vão seguir os falsos profetas, a falsa doutrina. Pessoal, está tudo aqui. Está tudo aqui. Como eu queria que os seus olhos pudessem se abrir hoje. Vigia. Atente para os sinais dentro de você. Veja para os sinais que a sua fé está emitindo, o seu estado está emitindo. Veja se você está orando como antes, são sinais. Veja se você ainda tem fome de ler a palavra, são sinais. Falei isso uma vez aqui, o morto tem fome, morto sente fome, sente sede. Quando a pessoa morre na fé, ela também já não tem mais, não sente mais vontade de ler a Bíblia, não sente mais fome da palavra de Deus, não sente fome, ela não sente necessidade da palavra de Deus, porque já está morta para Deus. Será que você tem atentado para isso? E diz assim, lá no versículo 13, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, repare, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Acabou. Por causa da iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Hein? Vamos lá, vamos pensar. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado da mente. São pensamentos pecaminosos. É aquele projeto, quando você começa a projetar fazer, por exemplo, o cara fica pensando, eu vou ter que roubar aquilo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. Naquele momento você está está cometendo o quê? Iniquidade, quando você começa a premeditar pecado, quando você está projetando o pecado, é iniquidade. E ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. É por isso que muitos estão deixando de amar Jesus. É por isso que muitos perderam o primeiro amor. A iniquidade vai vindo. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu não sei o que aconteceu comigo, mas por quê? Eu já não consigo mais orar, não consigo mais buscar. Mas espera aí, senhor, mas o senhor fez alguma coisa de errado? Pelo que eu saiba, não, eu não fiz nada de errado, na prática, mas aqui fez. Esses maus pensamentos te afastaram de Jesus. Esses maus pensamentos mataram o primeiro amor. Você quer entender de uma vez por todas a nossa vida espiritual? Então preste atenção. Deixa eu colocar aqui para que você possa entender. Tem pessoa que fala assim, eu vou largar essa bebida. O dia que eu largar essa bebida, eu vou me entregar por completo para Jesus. E ela fica lutando contra a bebida. Não vou mais beber, eu não vou mais beber. Aí ela bebe. Um dia eu vou parar de beber. Um dia eu tenho que parar de beber. Aí está lá ela bebendo de novo. Não, um dia eu vou parar. E às vezes a pessoa até vem na igreja. Ela sabe que está ali só por vir. Ela ainda não tem compromisso. Porque ela botou na cabeça dela que ela só vai ter um compromisso sério quando ela largar o quê?
quando ela largar a bebida, quando ela largar o amante, quando ela parar de namorar de maneira errada, você nunca vai ter vida com Deus. Bispo, o que eu tenho que fazer? Ouça, foca Jesus. Em vez de você focar no pecado, em vez de você focar no amante, focar na bebida, focar no vício, foca em Jesus. Busca Jesus. Quando você se encontrar com Jesus, você não vai mais beber. É o oposto, é o contrário do que você pensa. Às vezes você pensa, o que está na cabeça de muita gente é assim: o dia que eu largar isso, pronto, eu vou ter encontro com Deus. É o contrário, o dia que você tiver encontro com Deus, você vai largar aquilo. Então foca em ter o encontro, foca em nascer de novo, foca nisso, meu Deus, me ajuda, eu quero te conhecer, eu quero nascer de novo, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas eu quero, me faz te conhecer, pelo amor de Deus, revela-te para mim. Se você buscar isso, você vai esquecer que você é viciado. Você vai perder o prazer pelas coisas erradas que você está fazendo. Você está focando naquilo que é óbvio, naquilo que é certo. Amém? Olha o que fala aqui, ó. Por último, último versículo, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será, como é que é? É aquele que perseverar até o fim. Eu estou gastando tempo aqui falando, para que você não se perca, porque só vai se salvar aquele que entenda essa palavra. O que é perseverar? Hein? Aquele que persevera, aquele que não desiste, aquele que luta até o fim, aquele que busca até o fim, aquele que procura se preservar. Por que a gente falou para que você hoje viesse de branco? É para a gente refletir. Não sei se você entende, a roupa branca, ela suja com facilidade. Quando a gente está vestindo uma roupa branca, a gente tem maior cuidado. Sim ou não? A gente tem todo o cuidado porque é branco, porque quando mancha, então a gente tem todo aquele cuidado. É esse cuidado que você tem que ter com a sua vida, é esse cuidado que você tem que ter com a sua salvação. Ei, a sua alma, ela tem que estar assim, tem que estar pura. A sua alma tem que preservar ela, tem que ter todo aquele cuidado. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso manchar a minha consciência. Cuidado com aquele negócio aí, o meu marido não pode saber, a minha esposa não pode saber, o pastor não pode saber, não, o chefe não pode saber. Essas coisas são essas que mancham. Peraí, você está preocupado se o marido vai saber, está preocupado se a esposa vai saber, mas você está preocupado com Jesus que está vendo tudo. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que perseveram até o fim. Diga graças a Deus. Seja o vencedor. Vai até o fim. Lute. Vai ser fácil. Ei, a salvação não é fácil não. O diabo vai vir com tudo. Mas não desista. Vai até ao fim. Diga graças a Deus. Que maravilha. Sabe por quê? Porque está lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nunca mais morrerá. Quem quer comer dessa árvore da vida? Eu estou doido para ir lá só para comer dessa árvore da vida. Eu quero comer dessa árvore da vida. Mas para eu merecer essa árvore da vida, eu vou ter que lutar até o fim. Não adianta eu lutar hoje e amanhã desistir. Não adianta pegar firme hoje e amanhã largar. Eu tenho que ir até o fim. A salvação é você ir até o fim. Você tem que lutar para preservar ela. Você tem que lutar para guardar ela. Olha só.
aqui diz mais, olha só. Quem tem ouvidos, estou lendo o livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda. Não vai para aquela fornalha que arde com fogo e enxofre. O dano da segunda morte. Quem vencer não vai para lá. Não vai para lá. Não vai para o lugar onde o diabo vai, onde a morte vai. Não vai, onde os demônios vão. Ele não vai para lá. Quem vencer não vai para lá. Lute para você não ir para lá. E continue aqui. Diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Aleluia, amém, pessoal. Aqui diz, Apocalipse 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Como é que é? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos. Sabe o que é isso? Confessarei diante dos anjos, diante do meu Pai. É essa aqui. Essa aqui. Pai, essa aqui. Esse é meu. Diga graças a Deus. Jesus falando para o Pai: Pai, essa aqui é meu. Ele é o vencedor, ele conseguiu, ele venceu diante dos anjos. Está aqui. É por isso, quando se converte os seus fazem festa. E o que acontece quando um vira as costas para Jesus? Ao que vencer será vestido de vestes brancas, pureza. Ei, o mundo é sujo, mas não se suje. Seja como a garça que anda na lama sem se sujar. Onde é que a gente está, gente? A gente está na lama. Onde você trabalha é na lama. Onde você vai é na lama. As ruas é tudo lama, mas não se suje. Cuide-se, guarde-se. Diga graças a Deus. Você já notou uma coisa? Tudo que acontece fora é o reflexo do que acontece dentro. A gente tem guerras fora, mas essa guerra já está instalada dentro de você. A gente tem sinais fora da vinda de Cristo. Dentro de você também está dando sinais de que a sua hora está chegando. A sua hora está chegando. E você está preparado? Pelo amor de Deus, lute. Não entregue a sua alma para Satanás. Lute com todas as forças da sua alma. Bispo, eu não tenho força de orar. Lute. Bispo, eu não consigo. Lute. Eu não consigo largar o que é errado. Lute. Lute hoje. É hoje que você vai travar essa batalha. Vença esse pecado de uma vez por toda. Vença esse hábito de uma vez por toda. Vença essa guerra dentro de você. Decida-se. Se entregue para Cristo.